Olá, sou o Rui Santana, trabalho no Departamento Comercial da Unidade Produtiva Solzheimer. O tema que vamos abordar são os fogões de cozinha. Dentro da gama dos fogões de cozinha, temos os fogões de aquecimento central, o Paprika 70 e o Paprika 90, e os fogões de aquecimento local, o Pepper 70 e o Pepper 90. Gostava de salientar os seguintes elementos diferenciadores. A cama de combustão é revestida com mineral refratário. A porta de forno tem um vidro duplo com termostato embutido, que demonstra a temperatura existente no forno. A versatilidade dos fogões permite adicionar uma placa vitrocerâmica, a tripla entrada de ar controlada para a câmara de combustão e também um fácil acesso aos componentes para a limpeza e manutenção do fogão. A gama Paprika foi desenhada para suprir as necessidades do mercado, cumpre a norma EN 12815 e gostava de salientar a potência cedida à água de 20.12 kW, que nos oferece o Paprika 90. Esta solução vai ao encontro das necessidades térmicas instaladas e é facilmente interligada com outras fontes térmicas. O Paprika 70 é o equipamento ideal para zonas de instalação com dimensões limitadas. Tem uma saída de fumos de 120 mm e gostava de realçar o teor de umidade que a lenha deve ter, ou seja, 20%. O Paprika 90 está disponível nas cores branca e antracite. Tendo em conta que é um equipamento de aquecimento central, para além da necessidade da instalação de periféricos de segurança, aconselhamos a instalação de uma VDT, válvula de descarga térmica, que deve ser conectada à rede, bem como um filtro de rede. Nesta família de produtos, dispomos de 3 entradas de ar, que confere uma eficaz combustão, reduzindo o consumo de lenha, aumentando assim o rendimento. Como estamos a falar de poupança de combustível, este é um dos pontos valorizado pelo cliente final. A Solzheimer disponibiliza à sua cadeia de valor, instalador e cliente respectivamente, os constituintes dos nossos equipamentos. Na gama Paprika, dispomos de uma grelha seletora, que pode dar prioridade ao aquecimento central ou à placa de aquecimento para cozinhar. Caso seja a intenção do usuário dar prioridade ao aquecimento central, a grelha seletora terá que estar na posição inferior. Caso queira dar primazia à vertente de cozinhar, deve estar na posição superior. Salientar a facilidade de alterar a posição da grelha seletora. Na gama de aquecimento local, apresentamos o Pepper 70 e o Pepper 90, que é uma solução facilmente integrável nas cozinhas minimalistas e contemporâneas. É uma solução que cumpre a norma EN 12815. No Pepper 70 e 90, disponibilizamos a cor branca e antracite, bem como uma placa vitrocerâmica como opcional. Ambos os fogões dispõem de uma saída de fumos de 120 mm e temos de garantir uma pressão na chaminé de 13 pascais. Um dos fatores diferenciadores e ímpar do mercado é a tripla saída de fumos, ou seja, superior, posterior e lateral. A câmara de combustão dispõe de um para-lenhas em fundição. Os nossos fogões têm uma gaveta inferior para a arrumação de utensílios, tal como consta no ponto 6. Na placa de aquecimento, que pode ser vitrocerâmica ou fundição, é possível cozinhar em toda a sua superfície. A porta de forno tem uma entrada de ar para limpeza de vidro, que permite ver o estado do cozinhado. Dada a necessidade de entrada de ar para a ignição e combustão primária, o regulador de combustão de ar primário, localizado na porta da gaveta de cinzas,
deve estar na posição 3 e o puxador do regulador de tiragem terá que estar completamente aberto. Com a evolução da combustão, gerimos a entrada de ar e a saída de fumos. A Solzaima tem disponível nas diferentes plataformas de comunicação um conjunto de vídeos com receitas. Estamos perante uma receita de um prato tipicamente português, que terá que ser obrigatoriamente acompanhado pelo tão conhecido azeite e por um bom vinho. Este prato foi confeccionado pelo chefe Francisco, que tem presença nos afamados restaurantes portugueses. Entrando na vertente da instalação, vamos falar de esquemas de princípio nos equipamentos de aquecimento central. Para evitar o fenómeno de condensação, a bomba circuladora deve arrancar acima dos 60 graus centígrados. A instalação deve ter uma VDT, válvula de descarga térmica, de 97 graus centígrados, que não é fornecida com o equipamento. As válvulas de segurança são obrigatórias em todos os circuitos que são submetidos a pressão e variação de temperatura. Isto para limitar a pressão destes mesmos circuitos e conferir confiança ao usuário. Não deve haver nenhuma válvula de corte entre a válvula de segurança e o circuito, ou o depósito a proteger. No funcionamento hidráulico, apresentamos um esquema de princípio do vaso de expansão fechado, onde temos que colocar a válvula de descarga de pressão e temperatura, a bomba circuladora no retorno, o vaso de expansão entre a bomba circuladora e a fonte térmica. O vaso de expansão fechado tem que ser dimensionado para cada instalação, sendo uma das variáveis mais importantes o volume de água que consta na mesma instalação. O vaso de expansão aberto, que é um dos sistemas mais usados, mas não pode ser instalado em zonas que existe o risco de congelar o mesmo. Caso aconteça, funciona como um tampão e não como um sistema de segurança para o qual foi concebido. Este sistema também carece de todos os periféricos hidráulicos de segurança. Chegamos assim ao fim da nossa apresentação. Não percam o próximo vídeo sobre os esquemas hidráulicos dos recuperadores de aquecimento central.